Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal Bom Combate. Aqui eu falo sobre a Palavra de Deus, sobre tecnologia e sobre um pouquinho de política. E hoje eu tenho aqui uma palavra que fala sobre missão. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre missão e sobre o porquê que nós existimos. Porque muitas vezes a gente não sabe nem por que está vivo, né? A nossa vida é tão corrida e você nasce, daqui a pouquinho tu tá na escola e daqui a pouquinho você lembra até de coisas, né? Você hoje lembra até de coisas da escola, do que você fez. E depois você cresce, em determinado momento você faz faculdade, em determinado momento você vai trabalhar e a vida passa como se fosse um flash. A palavra de Deus até nos diz isso, né? Que a vida passa muito rápido. E quando você se vê, você muitas vezes se vê perguntando no meio da vida. Tu tá lá no meio da vida vivendo e se pergunta, poxa, será que a vida é só isso mesmo? Até além de você se divertir, você se diverte, você corre atrás de várias coisas que você gosta. Um conselho que eu te dou, né? Um conselho que eu tenho, né, comigo, é que você procure saber as coisas que você gosta de ver, de fazer, de sentir e de viver. Se essas coisas forem coisas lícitas, tudo bem, siga esse caminho, porque é assim que você vai se sentir feliz, porque a felicidade é algo que vem e vai na nossa vida. A felicidade suprema mesmo, ela só vai existir quando a gente encontrar o que é perfeito, que é Deus. E aqui eu vim falar sobre missão e sobre por que eu existo. Na administração, quando você estuda lá, faz a faculdade de administração, em uma das matérias que você estuda, você aprende sobre como você institui uma empresa, né? Como é que funciona uma empresa. E existe um fator muito próximo do que eu acho que deveria ser a nossa vida. As empresas, quando elas aparecem por algum motivo. E em Atos dos Apóstolos 6, a instituição dos diáconos foi feita também por um motivo. Então, quando você cria hoje uma empresa, a primeira pergunta que você faz é: por que eu existo como empresa? Por que essa empresa existe? Essa empresa existe, por exemplo, a empresa Correio existe porque houve uma necessidade dos homens se comunicarem e entregarem coisas em lugares totalmente diferentes e muitas vezes distantes. E existe o serviço ali que você paga para que isso seja feito. E na nossa vida tem que ser a mesma coisa. Você não nasce, cresce, estuda, faz faculdade, trabalha, porque você tem que trabalhar e gerar dinheiro, somente isso, para você comer, dormir e morrer. Olha só que vida seca quando a gente pensa assim, né? Porque tem alguns homens que pensam que são conquistadores, né? Homens que crescem, nascem, estudam, trabalham para conquistar coisas. A Bíblia até nos diz, né, que o pai ele tem que juntar tesouro para filhos. Ou seja, a Bíblia orienta o pai a ter condição financeira, né, a juntar dinheiro quando der, quando puder, para que deixe a sua posteridade com algum provento, para que eles possam fazer o mesmo e assim as gerações vão se sustentando uma atrás das outras. Só que na nossa cultura, né, a gente não vê muito isso. Quase que 90% da população é muito pobre, né? A nossa população é uma população que não tem condição. A maioria das pessoas acham que ganhando um salário de 5, 6 mil, elas conseguem se sustentar muito bem, e muitas vezes isso é enganoso, porque as coisas são caras e a pessoa que ganha 5 mil, 6, 7 ou até 10 mil, a pessoa começa a viver
Aí muitas vezes compra um carro, aí o dinheiro que ele ganha já vai baixando o valor e vai pagando prestação de colégio, prestação de aluguel, né? Aluguel de casa, passa por uma casa maior e daqui a pouquinho ele está lá, vivendo só com 2, 3 mil reais, que é o que sobra para que ele possa se sustentar e investir nas novas gerações, né? Juntar tesouros, né? Comprar coisas para deixar para as novas gerações. E muitas vezes isso, as pessoas entram em parafuso no final da vida. Muitos pais, avós, viram que viveram a vida toda como se fosse um escravo da posteridade, um escravo das outras gerações. E cadê a felicidade? Cadê o que eu fiz na vida? O que eu fiz de algo assim que deu para ficar na história? Muitas pessoas nem se preocupam com isso, se preocupam só em sobreviver. E a gente vê pessoas como Pedro, como Paulo, como Jesus, como homens que ficaram na filosofia, como Platão, Aristóteles, pessoas que a gente foi aprendendo até na faculdade, quando a gente, a maioria das pessoas fazem filosofia, né? É uma cadeira que as pessoas têm, um período, né? A maioria das faculdades tem que ter um período de filosofia para que a pessoa possa aprender um pouquinho da história. E muitas vezes a filosofia, elas fundamentam profissões, fundamentam o pensamento, né? A inteligência, a intelectualidade. E aqui, quando a gente percebe em Atos 6 que a instituição dos diáconos veio dessa forma, a gente percebe que ali houve também para aqueles homens uma missão muito bonita, né? Existem pessoas hoje que trabalham e têm suas religiões. E através disso, elas praticam muitas vezes a caridade. E aqui a gente vê que uma definição de dois ofícios que tinham na época, né? E que um foi criado porque existe uma necessidade e o outro também. Olha o que diz a instituição dos diáconos em Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade, as pessoas que estavam na época, dos discípulos, e disseram, das pessoas que eram discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso quem estavam falando eram os pregadores, as pessoas que eram responsáveis por pregar o id, né, que Jesus tinha dito ali, aquela vivência de Jesus. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, a instituição do diácono, ela vem acompanhado com várias predileções espirituais. O que os discípulos dizem? Que tem que ser pessoas que tenham boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e aos quais encarregaremos desse serviço. Eles ficarão responsáveis por essa distribuição, para que a coisa seja feita corretamente, não seja feita de forma desorganizada. Aqui, eu gostaria de falar uma coisa. Quando a gente está numa empresa e a gente quer definir uma coisa que se chama perfil, a gente faz justamente isso. A gente pega o que nós necessitamos para esse cargo. A pessoa tem que ser assim, tem que ser assada, a pessoa tem que ter uma boa comunicação, a pessoa tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, por exemplo, para o ramo de venda. A pessoa tem que ser sucinta, deixar a outra pessoa falar para saber a necessidade
da pessoa para poder fazer uma venda consultiva, correta, e a gente define um perfil. Aqui, os discípulos tinham definido o perfil que teria que ter para ser um diácono, para participar da diaconia, porque aqui não eram diáconos. Diácono quer dizer serviço, a palavra, né? Eu vou até substituir. A instituição dos servidores. Vamos lá. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, na realidade, os discípulos fazem uma distinção. Olha, deixa que a oração, a intercessão, né? Eu acredito que a oração que ele está falando aqui é a oração intercessória, né? Para que os diáconos ficassem livres, pelo menos daquela parte de intercessão, eles se dedicassem ao serviço. E aqui é instituído quase que um cargo de pastor e presbítero, né? E um cargo de diácono. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Olha só, Estevão era diácono. Ao invés dele um homem igual Estevão, se tornou diácono. E muitas pessoas hoje assim, quando a gente fala de diaconia, né, dentro das igrejas protestantes, as pessoas acham que é um cargo menor, né, do que o cargo de pregação, mas é um cargo tão importante quanto. Eu não vejo problema nenhum em instituir, de repente, numa igreja que seja consultiva, que tenha conselho, instituir um diácono ao conselho, um diácono à presidência do conselho. Qual seria o problema? Qual a igreja de hoje que não gostaria de um Estevão como presidente de um presbitério, ou presidente de um conselho, ou presidente de uma igreja? Qual a igreja que não gostaria de? E eu falo o seguinte, eu acho que seria de bom tom até todos os pastores, antes de serem pastores, terem um trabalho de diaconia, ou então ser pastores e diáconos. O que diz aqui 6, o versículo 6 do capítulo 6 de Atos? Então, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa interessante. E aqui a gente vê os diáconos que foram instituídos. Estevão, Filipe, Prócopo, Nícanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se a gente fosse estudar a história da igreja, a gente ia se surpreender muito com esses homens, né? Porque foram homens que participaram de milagres, assim como os apóstolos. E se a gente tiver uma definição de apostolado hoje, até mesmo pelo que pregam as igrejas mais tradicionais, não teríamos apóstolos nenhum. Porque esses homens aqui nunca foram chamados de apóstolos, né? Talvez não são tão famosos, não ficaram famosos como apóstolos. E eu vou ler aqui uma devocionalzinha que ela fala muito sobre o motivo de você estar vivo. Então ela diz assim, você sabe por que está vivo? Por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo. João 18:37. Jesus sabia exatamente por que vivia. Por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo. Para testemunhar a verdade. Era nisso que ele pensava. Sobre isso orava, para isso fazia planos, trabalhava e se sacrificava. E aqui eu adeno, né? Quando você descobre a sua missão, você consegue fazer essas coisas com menos preocupação e com menos... Você sofre menos. Na verdade, você sofre menos quando você descobre a sua missão. Por isso, ele morreu e ressuscitou.
até ver tudo isso consumado. Cumprindo seu destino, ele mudou o mundo para sempre. E você? Conhece seu destino? O que está fazendo para cumpri-lo? Somos criação de Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Efésios 2:10. Que tal? Parece uma vida de andarilho que caminha sem rumo, sem direção certa. A Bíblia diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Na realidade, quando a gente conhece as nossas missões, né, o que nascemos, por que nascemos, essas coisas elas vêm até você naturalmente. Porque quando você descobre, eu nasci realmente para me dedicar à arte musical, ao teatro ou à política. E naquele momento, Jesus diz só uma coisa para você: você nasceu para praticar boas obras, seja na função que você escolheu ou descobriu que Deus te colocou no mundo. Porque muitas vezes a gente vê através de dons. Para que nós nascemos? Eu que gosto muito de música e que sei tocar alguns instrumentos, eu descobri que a música para mim é algo quase que 90% da minha felicidade. De quando eu estou executando uma música ou quando eu estou praticando a arte musical. Isso me dá prazer e é um momento que retiro toda a carga de estresse. Então, o meu conselho para você é que você se descubra mais, você cada dia mais se pergunte: para que eu vim ao mundo? Mas não deixe que essa pergunta te consuma. Procura saber o que você gosta de fazer, que seja lícito, principalmente. Procura anotar num bloco o que você gosta de fazer, quais são as coisas que te dão alegria, e dentro disso você anota do lado quais são as coisas que você precisa anotar do lado dessas coisas para que você possa executar. Por exemplo, uma pessoa que faz vídeo para o YouTube e gosta disso, ela tem que fazer primeiro ela tem que criar um texto. O que ela precisa para fazer o vídeo? Ter a ideia, né, que ela vai falar no vídeo. Ela precisa de câmeras, ela precisa de um gravador, seja um computador ou seja um gravador mesmo de vídeo. E depois ela precisa ter acesso a programas de edição e programas que possam colocar aquele vídeo no ar. Aquele vídeo na mídia que ela escolher depois para propagar aquela ideia. E ali você faz uma pequena organização. E você consegue, com isso, trazer à tona um pouquinho de felicidade. Aqueles momentos que você vai estar fazendo aquilo e a partir do momento que outras pessoas também comecem a falar, te dar os parabéns pelas coisas que você está fazendo, aquilo te traz um momento de felicidade e é de momentos que se vive a vida. A vida não é uma régua em que ela é reta o tempo todo. E muitas pessoas até falam que os piores momentos da vida foram que aquelas pessoas fizeram as melhores poesias, o poeta, fizeram os melhores livros, o escritor, fizeram as melhores músicas, o autor. E é nisso aí que a vida traz pra gente alguns exemplos, nos dá pistas do que nós podemos fazer, né? A vida é vivida de momentos, e esses momentos, eles podem ser ruins e bons, mas se depender de você procure criar momentos bons na sua vida para que você possa ter momentos de felicidade e intensificando esses momentos de felicidade na vida, você vai intensificar os momentos que você vai estar na área boa da vida. Você vai viver a área boa da vida e isso vai te trazer um retorno até produtivo de pessoa, né?
A gente vê aqui que em Atos 6 havia uma necessidade de pessoas que estavam passando por necessidades. Na realidade aqui em Atos, os discípulos e as pessoas que eram guiadas por eles depositavam aos pés dos apóstolos tudo que tinham. E dali os apóstolos administravam aquilo de uma forma muito correta. E aqui já havia tido alguns problemas. Então as pessoas que haviam dado, né, as coisas que tinham, estavam meio que cobrando a distribuição por igual daquilo, porque algumas pessoas estavam necessitadas e não estavam tendo retorno. E aqui não teve o problema de não ter, porque aqui, se tivesse necessidade mesmo, dos apóstolos mesmo não tivessem o que dar, eles não iam instituir ninguém, né? Eles iam falar assim, olha, vamos fazer uma coisa mais justa, a gente não tem nada aqui para dar. Eles falariam assim, aqui não foi o que aconteceu. Eles definiram uma organização, né, para que as coisas que seriam doadas fosse de uma forma mais justa e que ninguém tivesse necessidade. E hoje eu te dou um conselho. Nós, humanos, muitas vezes a gente precisa ter algumas áreas da vida nossa preenchida para que o nosso estado psíquico seja melhorado. Como poderia dizer? Vamos falar sobre a área sentimental, sobre a área psicológica, sobre a área religiosa. Não existe nenhum ser humano que possa passar por essa vida com as coisas loucas que acontecem na vida, de não conhecer, não ter encontro com Deus. Esse homem vai morrer e vai morrer seco em sua alma. Muitas vezes a pessoa que não conhece a Deus, ela na realidade rejeita a Deus, rejeita a ideia de que Deus existe. Ela vai morrer seca, a sua alma, porque ela vive como se fossem causa e efeito, como tudo que você faz tem um efeito. Na realidade, a verdade é que a vida para ela, a religião dela seria isso mesmo, a religião do do que eu faço, do que eu posso fazer e pronto. Então aqui a gente falando que o ser humano ele tem várias áreas distintas, né? Eu falei só de 3, mas existem várias áreas distintas em nossas vidas que tem que ser preenchida. A partir do momento que você não preenche uma parte dessa alma, vem um problema. Ali vem um problema. Uma pessoa que tem problema na área sentimental, ela pode ser feliz em todas as outras áreas, mas quando vem uma data festiva em que as pessoas estão lá, cada um com seu par, o homem que tem a sua esposa, o noivo que tem a sua noiva, o namorado que tem a sua namorada, aquela pessoa ali naquele momento pode até não falar para você, pode até viver a vida negando, mas ela tem aquele problema de se sentir só, de se sentir mal, de não se sentir amada, né? Nesse amor específico, né? Nesse amor eros. A pessoa também no trabalho, a pessoa que não tem emprego, a pessoa que não tem um ofício, que não consegue um ofício, a pessoa tem problemas. Então cada área dessa tem que ser preenchida para que a gente possa se sentir, entre aspas, completo, porque o homem se sentir completo, somente Deus pode habitar dentro do homem e preenchê-lo e transbordar, porque Deus é muito maior do que nós. Somente Deus pode preencher a nossa mente, o nosso coração. Somente Deus pode nos ajudar a preencher todas essas áreas e transbordar dentro de nós, dentro da nossa alma, né? Muitas vezes a gente, quando está pregando a palavra de Deus e falando alguma coisa, dando alguma indicação do que aprendeu com Deus, muitas vezes a gente é só reflexo de Deus. É como se fosse uma cachoeira que vem de Deus e que rebate em nós e que
nós somos como as pedras da cachoeira, né? Que a água bate e a gente permite que aquela água passe por nós e continue. Nós não represamos a água. Então, quando você está pregando, quando você está falando de Deus, do amor de Deus, você é simplesmente uma água da cachoeira que não virou represa, que não represou a água. E isso também, para algumas pessoas que vieram ao mundo, isso é um prazer. Eu chego até a dizer que eu, como músico, quando eu estou tocando na igreja ou em algum evento que está pregando a palavra de Deus e falando das maravilhas de Deus, eu costumo dizer às pessoas que eu nunca teria galardão por ser músico, porque é uma coisa que eu faço com muito prazer. É uma coisa que faz parte da minha vida. Eu poderia ter um galardão de Deus, né? Se eu na música tivesse talvez tendo muitos discípulos, ensinando a muitas pessoas e tendo desgaste com isso, né? Mas isso é um outro assunto. Eu queria agradecer a você que ficou até aqui comigo, ouviu a palavra de Deus, ouviu e eu quero que você faça aquele conselho, né, que eu tinha falado anteriormente. Pegue um bloquinho, procure saber quais são as coisas que você gosta de fazer. Se faça uma pergunta: por que estou aqui? Quais são as coisas que me dá prazer licitamente? Quais são as coisas que fazem com que as pessoas me admirem? E anote, e depois, do lado disso, você anote quais são as coisas que te facilitam a fazer isso. E se você precisa de algumas coisas, comprar, adquirir coisas, para que essas coisas que você gosta e que te fazem sobressair na sociedade, tragam a você a facilidade que você possa ter. Então anote isso, você já vai dar um grande passo. E procure saber em Deus o que Deus te chamou para fazer na vida. Muitas vezes a gente fica muitos anos achando que a gente vai, em algum momento Deus vai descer e vai falar audivelmente contigo. Não é isso. A mensagem de Cristo é: ide pregai, ide anunciai, ide fazer discípulos. E é isso que Deus manda com que nós façamos em relação à parte espiritual, ao que Ele tinha dito. E façamos isso das melhores formas. Eu quero deixar uma oração nesse momento, pedir a Deus para que Ele venha nos orientar você, como você se descobrir em relação à sua missão, às coisas que você gosta de fazer, e Deus colocar no teu coração um novo tempo, uma nova vida, florescer em você a felicidade de estar fazendo algo novo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse dia, principalmente porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de tantos problemas que ocorrem nesse mundo agora que ficou tão pequeno, que as coisas que aconteceram lá do outro lado do mundo, em pouco tempo chegou a esse lado do mundo. Primeiramente, eu te peço que o Senhor venha repreender esse mal, Senhor. Em segundo lugar, eu quero te colocar as nossas vidas, as vidas das pessoas que ouvirão e verão esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha colocar no coração delas, Pai, um novo tempo, que ela se descubra, Senhor, enquanto ser humano, descubra a sua missão. Pai, coloca no coração, na mente dessa pessoa, um novo tempo, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe, Senhor, todas as coisas que essa pessoa descobrir e fazer, Senhor, que ela seja fruto, Senhor, da árvore que é o Senhor, e que ela futuramente dê frutos, Pai, e venha fazer de sua missão, Pai, a missão que o Senhor deu para ela, Senhor, para que ela em nenhum momento se confunda, Pai, e perca anos da vida dela, que é o que acontece muitas vezes com a gente. Te peço sua bênção, Senhor, sobre todas as famílias, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha curar,
Dá poder, Senhor, às pessoas, saúde, Pai. Felicidade no coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo se manifeste na conversão dos familiares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para que você compartilhe, dê o seu like. Esse canal é um canal que eu tenho no Facebook e no YouTube. Está aqui embaixo para você ver. Se você puder acessar lá e se inscrever também, eu te agradeço. Agradeço por esses momentos que passamos juntos aqui e tchau, até breve.